Nesta terça-feira, nós vamos tomar para a nossa oração o capítulo 18 de São Mateus, versículos de 1 a 5 e de 10 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Então Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Essa é a primeira parte do Evangelho proposto para hoje. É sempre bom lembrar duas coisas. A primeira, que naquele tempo as crianças não eram bem consideradas. Muito pelo contrário, eram quase que desprezadas. Então, o fato de que Jesus, respondendo a essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus, pergunta muito problemática e que já indica aquilo que se passava na cabeça dos discípulos, buscando sempre serem os maiores, né? O Senhor, ao colocar uma criança no meio deles e dizer, aquele que for como esta criança será o maior, significa uma mudança total de direção do nosso olhar. De uma busca da glória, do poder, das primeiras posições, para uma posição de estar com aqueles menos considerados pela sociedade e valorizar aqueles que ninguém valoriza. Portanto, o reino dos céus é uma dinâmica totalmente diferente desse mundo. Por isso o Senhor disse, meu reino não é desse mundo. Isso não quer dizer que aquilo que acontece nesse mundo não lhe diga respeito, mas sim que os valores que o mundo prega não são os valores que nós devemos seguir, mas sim esses valores que o Senhor está dizendo. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Palavra clara do Senhor. Portanto, o nosso amor, a nossa solidariedade, a nossa compaixão tem que se ir voltando pouco a pouco para aqueles que a sociedade vai descartando e que estão em toda parte ao nosso lado na nossa vida. Mas muitas vezes invisíveis, não enxergamos, não consideramos, não vivemos para ajudar essas pessoas. E a segunda parte do Evangelho diz, que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. É muito interessante como o evangelista Mateus situa essa parábola da ovelha que se perdeu nesse contexto da conversão do nosso olhar para os pequeninos. Quem é que faria isso? Abandonar 99 para ir atrás de uma que se perdeu. O Senhor faz. Ele vai ao encontro. E Ele nos chama, como o Papa Francisco sempre diz, a sermos igreja em saída, em nós irmos em direção daqueles que estão fora
do rebanho, ou que se afastaram do rebanho, ou que se perderam. Vamos pedir ao Senhor então essa graça nesse dia em que a Igreja também celebra Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela que se converteu, fazendo-se monja carmelita e escritora, e diante da perseguição nazista contra os judeus, retirou-se para um convento na Holanda, onde foi capturada e morreu num campo de extermínio. Ela sabe muito bem o que significa esse olhar e viver e estar com aqueles desprezados pela sociedade. Que ela interceda por nós, para que possamos também viver a nossa fé. Peçamos então a bênção de Deus para nós e nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.